Paz do Senhor, os presentes aqui no templo e também os que estão online através das mídias sociais. A distância pode nos separar, mas a fé que nós temos em Deus, ela nos une, e a internet tem este poder de nos conectar. Então, além de estarmos conectados através das redes sociais, estamos também conectados em fé e pela fé no nosso Deus. Eu quero meditar com vocês na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo de número 16. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo de número 33. Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, capítulo 16, versículo 33. Louvores a Deus pela vida do meu amigo, pastor Ney Silva, e a sua digníssima esposa, irmã Simone. Casal qual eu tenho muita estima, respeito, admiração. Pastor Ney foi usado por Deus para investir na minha vida, quando muitos aqui em Curitiba não investiram. Eu sou grato pela sua vida, por naquele dia, no ano de 2015, no final do ano, no congresso da UMADS Pilazinho, o Senhor foi sensibilizado por Deus em me dar 10 minutos para eu pregar no tema que eu nem sabia qual era, mas o Pai é bom. Obrigado, pastor Ney. Jamais vou esquecer. Toda a equipe aqui do Vila Americana, Deus seja louvado pela vida de vocês. Está escrito assim o versículo de número 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs presentes e também aqueles que estão através das redes sociais neste momento nos acompanhando. Nós lemos aqui um versículo do Evangelho de Jesus Cristo. Evangelho esse que é digno de toda a aceitação, até porque ele tem como autor principal o próprio Jesus, que sem endeusá-lo e sem destacar as características divinas que estava sobre ele, apenas como ser humano, Jesus fora um homem extraordinário. Um homem que deixou um legado a ser seguido e inúmeros exemplos a serem imitados. Sendo assim, os relatos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas que escreveram sobre a biografia do nosso Senhor, não deixaram esses escritos aqui apenas para serem lidos e admirados. Esses escritos chamados de Evangelho, eles não foram deixados para que os seus leitores, ao lerem, ficassem boquiaberta dizendo: uau, que incrível, que história fantástica. Esses escritos, eles foram deixados para que os leitores, ao ler, pudessem seguir em busca de alguns objetivos. E eu quero destacar aqui 3 objetivos do Evangelho de Jesus Cristo. Primeiro, esses escritos foram deixados para que quando nós o lêssemos, pudéssemos seguir as pisaduras de Jesus. Esses escritos foram deixados para que quando nós o lêssemos, pudéssemos imitar os exemplos deixados por Jesus. E terceiro, esses escritos foram deixados para que quando nós o lêssemos, pudéssemos praticar os ensinamentos de Jesus. Porque quando nós seguirmos as suas pisaduras, imitarmos os seus exemplos e praticarmos os seus ensinamentos, nós alcançaremos o propósito primordial do Evangelho, que é o de ser parecido com Cristo. Sim, o propósito primordial do Evangelho de Jesus é nos deixar parecido com o próprio Jesus. Os discípulos, durante 3 anos e meio no colégio apostólico, compreenderam esta verdade. Pastor Ney Silva, quando eles se tornaram apóstolos, na cidade de Antioquia ou Antioquia, as 2 pronúncias estão corretas, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. É interessante ressaltar que não foi eles que se denominaram como cristãos, mas foi a própria sociedade ímpia, mundana, pecadora de Antioquia,
que olhou para os apóstolos e disseram: esses homens são cristãos. Vale a pena salientar aqui o significado da palavra cristão em sua originalidade, quer dizer miniatura de Cristo ou pequeno Cristo. Na nossa linguagem, cristão quer dizer aquele que é semelhante a Cristo. Compreendemos então que de fato o verdadeiro propósito do Evangelho é nos deixar semelhante ao Cristo do Evangelho narrado por Mateus, por Marcos, por Lucas e João. Quando nós entendemos isto, nós percebemos que nós somos chamados para um desafio, porque ser cristão não é fácil. Alguém pode me refutar dizendo: não, ser cristão é fácil sim. Talvez ser gospel seja fácil, mas ser cristão não é tão fácil. Ser semelhante a Jesus não é fácil. Ser conhecido pelos homens como o Cristo que viveu, que sofreu, que padeceu, que morreu na cruz, não é fácil. É um chamamento desafiador, difícil, porém não é impossível. É desafiador porque aquilo que Jesus passou, nós estaremos sujeitos a passar. Aquilo que Jesus viveu, estamos sujeitos a viver. Na verdade, o Evangelho se torna um espelho daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos viver e daquilo que nós devemos passar. É por este motivo que aqui no capítulo de número 16 do Evangelho de Jesus escrito por João, o próprio Cristo, dando as últimas instruções para os seus discípulos antes da sua morte, ele vai dizer que os discípulos seriam perseguidos, seriam mortos, que os discípulos seriam expulsos de casas, de cidades, de aldeias e de povoados, que os discípulos, por causa do Evangelho, experimentariam situações dolorosas, experimentariam situações adversas, que haveria muitas contrariedades no caminhar desses homens que estavam no colégio apostólico. Ele dando continuidade a estas últimas instruções para tentar acalmar o coração dos discípulos, Jesus ele diz: vocês serão perseguidos, vocês sofrerão, vocês padecerão muitas dores, terão muitas intempéries, muitas vicissitudes, mas não se preocupe, vocês não estarão sozinhos. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. E tudo quanto vocês pedirdes em meu nome, crendo, vocês receberão. Chegamos no verso de número 33, aonde Jesus ele diz: eu vos tenho dito isto, para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Este versículo aqui, ele contraria muitas vezes aquilo que não nos disseram quando nós aceitamos a fé. Quando nós aceitamos a fé, a proposta que nos fizeram foi que nós viveríamos em um mar de rosas, que as coisas dariam certo, que as dores elas sumiriam, não haveria portas fechadas e não haveria períodos de infelicidade. Quando nos convidaram para a fé, não nos disseram que haveria rosas, que haveria espinhos em meio às rosas. Não nos disseram que em meio ao voo rasante da fé, nós sofreríamos turbulências, que em meio ao alto mar, dentro da embarcação, indo ao encontro do alvo, nós correríamos risco de sofrer naufrágios mediante tempestades e águas agitadas. Nos apresentaram o bem bom do Evangelho, nos apresentaram os benefícios do Evangelho. É por isto que nós vivemos em um tempo de mensagens triunfalistas,
de positivismo, aonde muitas pessoas querem dizer para aqueles que decidiram por Cristo e decidiram pela fé em Jesus, que eles não iriam sofrer. É por isso que veio os neopentecostais com aqueles jargões: eu declaro, está amarrado, eu decreto, eu expulso, dor é do diabo. E se você está com dores, e se está doendo, e se está doente, é porque você não tem fé. Na verdade, o que eles nos apresentaram foi o bem bom do Evangelho. Mas Jesus, ele é tão extraordinário que ele não veio para massagear o ego da humanidade. Ele veio para escancarar a verdade para todos nós. Ele veio para nos dizer que viver o Evangelho seria desafiador, seria doloroso, seria difícil, haveria muitas vicissitudes, haveria perseguições, haveria tentações, haveria provações, haveria dores inimagináveis. É por isso que ele diz: eu vos tenho dito isto para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições. Aflições vem do verbo afligir. Afligir no grego é tilipsis. Tilipsis na nossa linguagem quer dizer amassar, esmagar. Conforme numa linguagem bíblica, isso aqui faz referência quando as uvas do Antigo Testamento era colocada nos lagares e as virgens as pisavam, as esmagavam. Na nossa linguagem brasileira, tilipsis quer dizer quando a cana é colocada na máquina por uma vez e ela é amassada. Aí o camarada pega aquela cana amassada, coloca na máquina mais uma vez e ela é esmagada. Aí ele pega aquela cana esmagada, coloca na máquina mais uma vez e fica na condição de bagaço. Jesus, ele está dizendo aqui: algumas circunstâncias do mundo amassarão vocês. Algumas circunstâncias do mundo esmagarão vocês. Algumas situações do mundo deixarão vocês na condição de bagaço. Mas o que chama a atenção é que Jesus continua dizendo: mas tenham bom ânimo. Ânimo no original quer dizer excesso de coragem e de força. Mas a pergunta que fica é: como é que eu vou ter excesso de coragem e de força em tempos que eu estou sendo amassado, que eu estou sendo esmagado, em tempos que eu estou sofrendo, em tempo que situações e circunstâncias estão me deixando na condição de um bagaço? Como ter excesso de coragem e de força em meio a uma pandemia? Como ter excesso de coragem e de força com uma mídia que está colocando pânico e pavor numa sociedade? Como ter coragem de excesso de força, sabendo pelos noticiários que mais de 207 mil pessoas foram infectadas com o Covid-19 e foram mortos? Como ter excesso de coragem e de força, sabendo que a qualquer momento a economia do país pode quebrar? Como ter excesso de coragem e de força, sabendo que empresas estão se fechando, pessoas estão ficando desempregadas? Como ter excesso de coragem e de força, sabendo que algumas coisas podem dar errado conforme nós tínhamos planejado durante o ano? Como ter excesso de coragem e de força, sabendo que aqueles que nós colocamos no poder para ser os nossos governantes, em vez de se importar com os menos favorecidos, com os pobres, com os miseráveis, eles estão lutando por mais poder ainda, se tornando ditadores governamentais, massacrando a população, massacrando a sociedade, destruindo o pobre, saqueando o pobre. Como ter excesso de coragem e de força em um tempo tão caótico de pandemia que está assolando toda a humanidade? Jesus continua dizendo: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu sei que é difícil de entender apenas nessa frase, mas eu gostaria que você, na sua casa, aqui, mesmo que as circunstâncias não sejam favoráveis,
mesmo em meio às intempéries, mesmo em meio às contrariedades, levantasse uma das suas mãos aí agora, no meio deste culto, e liberasse uma palavra de louvor e adoração, porque em meio a coronavírus, em meio à pandemia, em meio a governantes corruptos e ditadores, em meio à escassez econômica, em meio às vicissitudes, em meio às intempéries, em meio às provações, Jesus está dizendo para a igreja: tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Oh glória! Agora eu vou te dizer o porquê isso traz esperança e alegra a nossa alma. Porque Jesus, quando diz eu venci o mundo, Ele está dizendo: eu venci todas as situações que vocês estão sujeitos a passar. Eu venci todas as dores que vocês estão sujeitos a sentir. Eu venci tudo e todas as coisas, potestades, tronos, hostes espirituais da maldade. Eu venci homens maus, eu venci perseguição, eu venci deserto, eu venci traição, eu venci cuspida, eu venci a cruz, eu venci o Getsêmani, eu venci a mim mesmo, quando na minha interioridade eu disse: Pai, se possível passa de mim este cálice, porque eu não queria ir além, mas eu venci dizendo: todavia seja a tua vontade, não a minha. Eu venci o mundo, porque eu sabia que você não conseguiria vencer sozinho algumas situações dolorosas, você não conseguiria vencer sozinho algumas situações adversas, você não conseguiria vencer sozinhos alguns calos que você sentiria em meio à caminhada, você não conseguiria vencer sozinho algumas dores. Eu venci para que hoje você tivesse certeza que mesmo em meio às incertezas da vida, eu estou contigo dia e noite, noite e dia. Eu não te deixo, eu não te desamparo, a minha boa mão está contigo. E da mesma forma que eu venci, eu vou te ajudar a vencer também. E daqui a pouco estaremos juntos na eternidade, na eternidade, na eternidade. O inferno quer paralisar você, o inferno quer te deixar enclausurado, o inferno quer amedrontar você, o inferno está dizendo na sua mente, diante de jornal nacional, diante de outras imprensas: muita gente está morrendo e você é o próximo. Esse senhorzinho, esta senhorinha aí que está me ouvindo agora, que nem podendo ter contato com os filhos, com os netos estão tendo, está amedrontado, está apavorado. Deus, Ele pode te guardar deste tempo, mas ainda que não te guarde, saiba que nós nos encontraremos na eternidade, e lá não vai ter isolamento social a ponto de você não poder abraçar filho, neto, ente querido. Lá nós nos abraçaremos, jubilaremos, entoaremos um cântico de louvor. Jesus disse: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Não se assuste, não se assuste, porque a humanidade, a igreja, pastora Simone, já passou por situações piores que este. A humanidade passou pelo período da peste negra na Europa e Ásia, que foram mais de 50 milhões de mortos, e a igreja estava lá e rompeu pela fé. A humanidade passou pelo período da cólera, que foi mais de centenas de milhares de mortos, mas a igreja rompeu também pela fé. A humanidade passou pelo período da tuberculose, mais de 1 bilhão de mortos ao redor do mundo, mas a igreja estava lá, permaneceu em fé e rompeu pela fé.
A humanidade passou pelo período da varíola, que foi mais de 300 milhões de mortos ao redor do mundo. A igreja estava lá, passou e rompeu pela fé. A humanidade passou pelo período da gripe espanhola, que foi mais de 20 milhões de mortos. A igreja também estava lá, passou e rompeu pela fé. A humanidade passou pelo tempo da tifo, que foi mais de 3 milhões de mortos na Europa Oriental e na Rússia. A igreja também estava lá, mas passou e rompeu pela fé. A humanidade passou pelo período da malária, mais de 3 milhões de mortos por ano desde 1980, mas a igreja está rompendo pela fé. A humanidade passou pelo período da AIDS, são mais de 22 milhões de mortos desde 1981, mas a igreja está permanecendo na fé e romperá pela fé. Não tem Covid-19, não tem coronavírus, não tem diabo, não tem capeta, não tem governador. A nossa fé é inabalável. Há uma presença. A sua fé não será abalada, a tua fé não será desestabilizada. Eu sei que o inferno está tentando enfraquecer a tua fé. Está dizendo, ó, vai para a live do cantor sertanejo que está fazendo agora. Vai ouvir Gustavo Lima, vai ouvir Jorge Mateus, vai ouvir Marília Mendonça, vai ouvir Sandy Júnior. O diabo quer que você enfraqueça na fé, mas Deus está dizendo, permaneça na fé, que eu vou te ajudar a passar. Adore a Deus aí agora, vai. Oremahaya, adore a Deus aqui. É pela fé que nós vamos vencer. Oramácia, Elendori Gamaia, Alamanturi Mandoremaia. Seja renovado pelo poder da palavra aí agora. Volte a orar em línguas estranhas, vai. Esse dom foi Deus que te deu, está aí. Use ele agora, porque enquanto você ora em línguas, o inferno não entende, homens não entendem, mas é o teu espírito que comunica a necessidade da alma para Deus. Seja renovado pelo poder dessa palavra. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Serva do Deus Altíssimo, servo do Deus Altíssimo, jovem que está me ouvindo, pelo amor de Deus, em meio à crise, em meio à escassez, em meio à dor, tenha bom ânimo, tenha excesso de força e de coragem. Nós vamos vencer mais essa para a glória do Eterno. Nós vamos vencer. É no meio das aflições da vida que nós entendemos algumas coisas que não nos aceitaram não nos contaram quando nós aceitamos a fé. Primeira coisa que não nos contaram quando nós aceitamos a fé foi que nem sempre usar o nome de Jesus as coisas vão acontecer. E eu digo isto com muito temor e tremor diante de um Deus santo e poderoso. Porque quantas famílias neste tempo estão usando o nome de Jesus para que os seus entes queridos sejam curados, sejam livres e sejam libertos, e não está acontecendo. O nome de Jesus é poderoso para fazer tudo e todas as coisas. O nome de Jesus é poderoso para ressuscitar mortos. O nome de Jesus é poderoso para fazer gente com pernas mirradas, mãos mirradas, ter a restauração e todo o seu corpo em um conjunto ser normal. Usar o nome de Jesus é poderoso para fazer o inexistente
existir. Mas entenda algo: existe algo sobrenatural que é a soberania de Deus. E dentro da soberania de Deus, nós precisamos aceitar a sua soberana vontade. E entenda isso aqui que é muito lindo e é muito forte. Ainda que Deus não cure, ainda que Deus não faça, o que Ele quer saber, aonde é que está firmada a sua fé. Porque se a tua fé estiver firmada em altos e ideais, naquilo que Deus pode fazer, no dia que Deus não fazer, você vai desviar, vai para o mundo e pode sofrer a eternidade. Mas se a tua fé estiver em Deus, independente das circunstâncias, a tua oração será igual a de Abacuque, no capítulo 3, versículo de número 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto na oliveira minta, ainda que nos currais não hajam vacas, ainda que nos celeiros não hajam mantimentos, eu adorarei ao Senhor e exultarei ao Deus da minha salvação. Nós entendemos que o que não nos contaram neste tempo é que ter Jesus não nos faz imunes das mazelas dessa vida. Alguém questiona: crente pode ser infectado de Covid? Pode. Crente pode sofrer? Pode. Crente passa por dores inimagináveis? Passa. Ontem mesmo eu estava em um bate-papo com o pastor Eliel Gabi, e ele estava dizendo: eu sofro de uma doença crônica que é incurável, ela é controlada por medicamentos. E isso não quer dizer que a minha fé é fraca, isso não quer dizer que eu estou em pecado, isso quer dizer que existe uma soberana vontade de Deus. Eu oro todos os dias para Deus me curar, e se Ele não quiser me curar, eu vou desviar por causa disso. E ele conclui dizendo: não, eu estarei aos pés da cruz, porque lá na eternidade eu sei que o meu corpo será incorruptível e não será vulnerável às dores desta vida. Tenha bom ânimo. Eu concluo a minha fala aqui respondendo uma pergunta que geralmente nesses tempos difíceis fazem: aonde está Deus em meio a tantas tragédias? Aonde Deus está em meio a tantas dores, desespero? Porque parece que neste momento, dá licença aqui, viu, pastor Ney? Dá licença aqui. Parece que nesse momento Deus simplesmente está no seu trono, como um telespectador, assistindo o desespero da humanidade, ouvindo o gemido e está indiferente. Aí a humanidade está: onde está Deus? Deus de fato continua no seu trono, mas o seu Espírito está entre nós e está realizando obras extraordinárias nos mínimos detalhes. Eu vou responder essa pergunta com duas respostas essenciais. Às vezes Deus permite as dores, porque através das dores Ele quer nos dar lições extraordinárias. Então, neste tempo, Deus está estabelecendo propósitos. Segunda resposta que eu dou: aonde é que está Deus? Deus, neste tempo, está agindo de forma invisível, através da solidariedade humana. Deus está na cesta básica daquele que não tem, mas pega o pouco que tem para compartilhar com aquele que não tem nada. Você consegue ver Deus em uma ação como essa? Deus, nesse tempo, está iluminando a mente dos infectologistas para que eles assim encontrem um medicamento, uma vacina para sanar este mal. Aonde está Deus? Deus está nos profissionais de saúde que abriram mão do conforto do seu lar, que abriram mão de ficar em casa com a sua família, para estarem de plantão praticamente 24 horas, atendendo os miseráveis que gritam por socorro. Aonde está Deus?
Deus está naqueles que estão ficando acordados a noite toda em prol dos doentes. Aonde está Deus? Deus está estabelecendo seus propósitos no meio da sociedade, nos mínimos detalhes. Deus está dentro da igreja, que mesmo com o templo fechado, Ele está habitando nesta live. Pode ser sentido aqui e pode ser sentido aí também. E Ele está te fortalecendo na fé, fortificando a tua fé, animando a tua fé. Entenda, Deus está nos mínimos detalhes. O que nós precisamos entender é que o desespero da humanidade não desespera a Deus. Então repito aqui as mesmas palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E eu encerro a minha fala aqui dizendo: não espere conforto, não espere comodidade nessa terra. Conforme Miqueias, inspirado por Deus, disse, eu repito aqui: levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Este é o momento daqueles que estão fracos na fé se fortalecerem no Senhor, daqueles que se afastaram da fé voltarem e se aproximarem perto de Cristo. Então, por isso que você aí que está afastado, que está distanciado, mas foi alcançado por Deus através desta palavra, através desta live, coloque aí nos comentários agora: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero reconciliar com Jesus. Coloca aí agora, coloca, porque este é o tempo que Deus está estabelecendo para o seu regresso. Entenda, a parábola do filho pródigo está na Bíblia para pontuar o seguinte: não importa o que você fez, apenas volte para a casa do Pai. Coloque aí: eu quero voltar para a casa do Pai, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Coloque, enquanto você vai colocando aí nos comentários, o grupo de louvor vai louvar ao Senhor, e isso vai dar tempo de você colocar aí agora: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero. Você que é crente, compartilha com um desviado, com um afastado agora esta live. Sabe por quê? Porque ele vai ver esta live no momento do apelo. Entregue a sua vida para Jesus. Existem coisas que só Jesus faz. Talvez Ele permitiu todo esse caos, toda essa tragédia, para trazer um despertar para a sua alma. E Ele está te despertando hoje. É hora de voltar, é hora de reconciliar. Os prazeres desta vida não se compara com aquilo que Deus tem na eternidade para você. Coloca aí: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Pastor Ney Silva vai orar pela tua vida. Vai, coloca. Isso. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Eu creio que vidas estão agora aceitando a Jesus, reconciliando com Jesus. Pode derramar as lágrimas, pode chorar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Decisão, entregar a sua vida para Jesus. Continua aí nesta live que já vamos orar juntos. Eu quero orar por tua vida. Isto está na hora de parar de sofrer no mundão. Está na hora de parar de sofrer com os vícios e com as práticas pecaminosas. Jesus, Ele é a solução. Bendito Deus, Pai que estás nos céus. Nós oramos agora por esta pessoa que acompanhou esta live e está colocando nos comentários: eu estou entregando a minha vida para Jesus.
Perdoa os pecados, Senhor, deste homem. Perdoa os pecados desta mulher. Apaga, meu Deus, o nome deles do livro da condenação e escreve no livro da vida. Liberta dos vícios. Ajude-os, ó Deus, a andar na caminhada cristã e viver pela fé. Que a partir de hoje eles sejam novas criaturas em Cristo Jesus. Que as coisas velhas se passem e que tudo se faça novo. Estabeleça os teus propósitos, ó Deus. Este irmão, esta irmã que está me ouvindo agora, meu Pai, dentro do lar, no quarto, na sala, ou seja lá onde for que eles estejam acompanhando esta live, mas eu sei que a tua boa mão pode ir ao encontro deles agora. Os que estão fracos, Senhor, fortaleça. O que está caído, coloque-o de pé. Os desanimados, conceda a ele ânimo. O desmotivado, conceda a ele motivação. O perturbado, Senhor, conceda a ele paz. Os desesperançosos, conceda a eles esperança. Os mortos espiritualmente, meu Deus, conceda a eles vidas para a glória de Deus Pai. Tira o medo, tira o pânico, tira o pavor. O Senhor é poderoso para curar os enfermos e os doentes. Toca na carne, toca no sangue, toca nos ossos, e que este mal, que esta enfermidade, que esta doença, que este espírito de enfermidade saia desta pessoa agora, na autoridade do nome de Jesus. Doenças de raízes psicossomáticas, saia daí também. Ansiedade, depressão, pensamentos suicidas, saia em nome de Jesus. Receba a paz, meu irmão. Receba a alegria do Espírito. Receba a vida do Espírito. Receba esperança pelo Espírito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Bendito seja o nome do Senhor.